Inicialmente vamos orar por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, e por esse momento especial que o Senhor separou para que nós estudemos a Tua Palavra. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, trabalhe em nossa mente, tira tudo daquilo que possa estar atrapalhando o nosso entendimento, tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção, Senhor Deus, que seja posto por terra agora, para que a nossa atenção seja exclusivamente a Ti, Deus, e o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos elucide, nos explique a Tua Palavra nesta manhã, para que assim entendamos, Pai, e sabendo o que o Senhor quer que façamos, possamos determinar em nossas vidas a Tua vontade, e assim Te obedecer, Te servir, sermos úteis à Tua obra em todas as oportunidades que tivermos. Te pedimos que traga em paz e segurança os que estão a caminho, para que juntos adoremos o Teu santo nome, e assim também aqueles que estão participando pela internet, Senhor Deus. Ser com cada um deles, entra com providências em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus eterno, Te pedimos ainda que abençoe a cada um dos professores, para que como canais de bênção, Senhor Deus, transmitam a nós a Tua Palavra, e assim o Teu Santo Espírito nos ensine a Tua vontade nesta manhã. Deus eterno, recebe o nosso louvor, nossa adoração, e dirige este trabalho segundo a Tua vontade, Pai. Faz segundo o Teu querer aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós louvamos e bendizemos a Ti, e Te agradecemos por tudo isso, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa, hino de número 16, da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Nada fiz em vão se os dias que Ele possa apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Deus, aleluia. Uma mensagem profunda já no começo do dia, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar?
Quantas oportunidades Deus nos dá durante o dia de falarmos a respeito dele, falarmos a respeito da sua santa palavra, do seu evangelho, e às vezes passamos até despercebido. Isso acaba se acostumando nos nossos dias, né? Parece que às vezes nós só lembramos que somos cristãos quando estamos na igreja. Isso é realmente uma falta grande. Então, a mensagem já nesse início de dia, para que nós nos despertemos e tenhamos em nossas mentes essa incumbência que Deus nos deu, né? Do ide e pregai o evangelho. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Irmão Leandro, venha fazer esta oração para que nós demos início aos nossos estudos dessa manhã, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradeço por essa oportunidade de estar diante da tua casa para aprendermos a tua palavra, Senhor. Venha falar mais ainda com o teu servo que irá dirigir essa escola. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando nosso irmão Leandro. Vamos aos nossos estudos, lembrando, às 10h20, o nosso encerramento. Tenham todos uma boa aula em nome de Jesus. Obnem. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos para a lição 2, segunda lição do segundo trimestre da revista de escola dominical do ano de 2022. E o tema é Sal da Terra e Luz do Mundo. O texto áureo, ele já nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Gostaria que todos os irmãos repetissem comigo. 1, 2, 3. Texto. De novo. 1, 2, 3. Vós sois. Vós. Mateus. Amém. Verdade prática da revista. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Eu vou ler o primeiro versículo e cada um dos irmãos lê o próximo, tá bom? Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire,
mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Glória a Deus. Então nós encontramos aqui, no texto da leitura bíblica em classe, Jesus Cristo pregando no Sermão do Monte. Lógico que nós aprendemos na lição passada que não é o monte profético, né, das oliveiras, é outro monte, uma colina, onde o Senhor falou sobre o Sermão do Monte, que é totalmente diferente do sermão profético que encontramos no final dos capítulos de Mateus. Aqui ele estava dizendo, né, uma lição salutar, muito importante, enfatizando o papel do sal e o papel da luz que o cristão deve ter no mundo, né? Nós vemos aqui que a pessoa que se coloca como cristão, ela que tem que ter algumas características que, na própria figura de linguagem que Jesus Cristo deixou aqui, como exemplo, nós devemos ser também. Mas não podemos ser exageradamente, né? Porque pode ser que o sal se torne insípido, se torne sem sabor e se torne uma coisa inútil, aonde o próprio versículo diz que no sal, quando não presta, ali no verso 13, ele é lançado fora e é pisado pelos homens, tá? Então nós vemos aí, quando o sal não presta, ele é lançado fora e pisado pelos homens. Nós mesmo sendo sal, nós muitas vezes somos pisados por muitos por aí, né? Então imagine se não tiver sabor. E quando a luz do mundo ela é ineficaz, quando coloca debaixo, né, de algo que encubra essa luz, então ela se torna ineficaz. São pessoas que se escondem quando estão no meio de uma multidão. Muitas das vezes, até na faculdade, que é normalmente visto isso, as pessoas jovens, quando ingressam na faculdade, têm vergonha de dizer que é cristão, então escondem essa luz, né? Não revela essa luz, mas sabemos que com o tempo ela aparece. Com o tempo, se ela é verdadeiramente luz, não tem como esconder essa luz, né? Como diz aqui no versículo 14: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, é a importância imensa sobre isso aí, sobre a importância da luz e do sal. Outra coisa interessante é a palavra-chave dessa lição bíblica, que é influência. Palavra-chave, influência. Vocês sabem me dizer o que é influência? Influência nada mais é que, no dicionário Aurélio, ele diz aqui, ó, manter em bom estado, está aqui, poder de produzir um efeito sobre seres sem aparentemente o uso da força ou de autoritarismo, autoridade. Então, nada mais é do que o poder de produzir um efeito sobre os seres, sem aparente uso de força, né? A palavra influência, ela é do substantivo feminino, que também tem os seus sinônimos de prestígio, né, de crédito, de ação, de autoridade. Então, a influência nada mais é que, com um acento circunflexo, é para refletir o poder de uma pessoa pode exercer sobre a outra. E existe a influência sem um acento circunflexo,
que se torna um verbo da terceira pessoa do singular, ou na segunda pessoa do singular imperativo, que significa o ato de influenciar agindo sobre uma pessoa. Então, essa palavra influência é a palavra do momento. Hoje em dia, quando você acessa a rede social, o que você mais vê? Pessoas influenciáveis, influenciadas por outras pessoas, né? O que estão influenciando hoje em dia os jovens? Nós vemos que está tendo o BBB na televisão, né? O Big Brother Brasil. Isso aí influencia, porque tem um camarada lá dentro, né, que já traiu a mulher 17 vezes e mesmo assim é o favorito a ganhar o BBB. Né? E esse camarada, ele, lógico, já pediu perdão, dizem que ele agora está na igreja, né? A mulher dele fez uma festa para ele, juntando as 17 mulheres que ele traiu a esposa dele, e mesmo assim as pessoas estão influenciadas por ele, acha que é tudo normal, acha que é tudo certo. Para eles tudo é certo, tudo é normal, mas na verdade para nós cristãos não existe uma diferença, né? Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, mas para os outros eles gostam de usar muito essa frase: é sobre isso e está tudo bem. Quer dizer, uma pessoa trair outra, está tudo bem. Uma pessoa mentir, está tudo bem. É sobre isso, está tudo bem. Não está tudo bem. Uma pessoa roubar, é sobre isso e está tudo bem. Existem governos anteriores do Brasil que falava que um delinquente, uma pessoa que roubava, não era ladrão. Ele só tinha um desvio de conduta por causa da sua má criação. Mas na verdade, se roubou é ladrão, não tem outra definição. Mas a justiça diz que se nós chamarmos de ladrão publicamente uma pessoa, nós estamos cometendo o quê? Crime moral, porque nós estamos julgando a pessoa sem saber que a pessoa é. Mesmo sendo uma criança, você não pode falar ele ladrão. Por isso que muitas vezes você vê uma reportagem, o próprio repórter fala assim: foi detido suspeitos, mas foi filmado que o camarada roubou, entendeu? Mas foi apreendido suspeito, foi filmado que o cara matou, mas foi prendido um suspeito de assassinato. Que suspeito é esse? Se tem filme, se tem gravação, se tem tudo ali. Então, é isso e está tudo bem? Não, não é isso e está tudo bem, não está tudo bem. Tem alguma coisa errada aí, né? Nós não podemos ser influenciado pelo mundo. Na lição passada, na lição 1, nós aprendemos mais sobre as bem-aventuranças, nós aprendemos que o mundo, ele tenta influenciar o cristão. Mas aqui nessa próxima lição, lição 2, nós vamos ver que quem influencia o mundo é o cristão. O cristão precisa se colocar de uma forma que venha influenciar o mundo. Eu anotei aqui um comentário da Elaine Zucker. Ela diz assim, que influência como um conjunto de habilidades interpessoais que podem ser aprendidas, praticadas e dominadas. Tem pessoas que normalmente já nascem com aquela ar de influência. Você olha para a pessoa é influenciada, né? E tem pessoas que, na verdade, treinam para ser uma pessoa influente, que influencia outras pessoas. Elas conseguem treinar, né? Aí ela diz aqui que fazem parte desse conjunto de habilidades o que ganha credibilidade, o que sabe ouvir, o que tem intuição, o que tem empatia, gentileza e encaixe na sintonia que aquela outra pessoa influenciada está. Então ele fala aqui que existem estratégias para que você se torne uma pessoa influente. E ela fecha aqui com o seguinte texto: um excelente exercício para reflexão sobre influência é pensar sobre o que é a influência, o que você influencia em alguém. Faça uma lista de todos os aspectos necessários para que uma pessoa
possa ter influência ou ser influente, né? Que é essas habilidades que eu falei aqui. Ganhar credibilidade. Quando a pessoa ganha credibilidade, a pessoa ganha confiança. Então você gosta de ficar perto de pessoas confiantes, né? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que não são confiantes. Quando você vai tirar um visto americano, você vai para uma entrevista. E nessa entrevista você tem que se mostrar confiante. E não só confiante. Toda pergunta que a consulada ou o consulado fazer lá no consulado americano vai ter que estar coerente com aquilo que você escreveu. Porque muitas vezes, se você escreveu um X e você falar um Y, você pode ser desclassificado e pode levar, o visto não pode ser renovado, não pode ser tirado, pode levar uma negativa do visto americano. Então você tem que ter uma confiança. Então credibilidade é o ponto-chave de tudo. Quem tem credibilidade, até na praça, né, você consegue as coisas mais facilmente. Tanto é que os bancos investigam as pessoas. Existe o Serasa, o SPC, né, que mostra a sua vida praticamente quase toda para o banco, e o banco com isso dá crédito a você se você tiver credibilidade na praça. Então credibilidade é a chave do negócio, da palavra influência, tá? Saber ouvir. Quantas vezes as pessoas gostam de chegar em você e falar um monte de coisa e você ouve, né? Se as pessoas chegam para você e você ouve as pessoas falar, normalmente mais pessoas vão chegar perto de você para te ouvir. Porque muitas das vezes o que é que acontece? Nós não queremos ouvir ninguém, queremos só falar. Então isso afasta as pessoas. Precisamos ouvir o próximo. Isso se torna também influente, tá? Saber ouvir, ter intuição, né? Intuição de alguma coisa, de algo. Por exemplo, nós temos a intuição que o arrebatamento vai chegar, porque do jeito que está, guerras, rumores de guerras, tempestades, furacões, terremotos, a intuição nossa é certeza que o arrebatamento está próximo, né? Se o crente não tiver essa intuição, está pegando para ele. Então nós temos essa intuição. Outra coisa aqui que é empatia, né? Você se colocar na dor do outro, isso é importantíssimo, né? A palavra é empatia. Você sente a dor do outro. A pessoa está sofrendo lá, você talvez não, mas você sente essa dor, né? A Bíblia já ensinava tudo isso, né? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. É uma empatia, tá? É o que a Bíblia ensina. Então, todas as partes que eu falei aqui, né, ter sintonia, encaixe, vem tudo da palavra de Deus, e tudo é em volta à influência cristã que nós devemos ter. Introdução. Na introdução, nós vamos notar aí algumas palavrinhas chaves que nós vamos ler agora, que é: o cristão deve ter o papel de sal e luz do mundo, né? O cristão deve ter o papel de sal e luz do mundo. Outra coisa, não basta ter nome de cristão, mas sim fazer a diferença. O que é uma pessoa indiferente, né? Que é que ele está falando, não basta ter nome de cristão, mas fazer a diferença. Uma pessoa que não faz a diferença é uma pessoa indiferente. O que é uma pessoa indiferente? Segundo o dicionário Aurélio, é que não demonstra interesse, apático, que se mantém frio e desinteressado. É uma pessoa apática, desinteressado de tudo, né? Tem um rapaz que pegou Covid e ele teve um sintoma agora, estranho, até que estranho, é um genro de uma amiga, e ele estava com esse sintoma de ser apático, ser indiferente com o mundo. Às vezes cai uma depressão, um desespero nele, ele não é cristão, mas às vezes cai uma depressão, um desespero nele, que ele fica sentado o dia inteiro no sofá. Ninguém tira ele do sofá. Por quê? Porque ele não tem ânimo para nada. Ele se tornou apático, se tornou indiferente de tudo. Então ele está com esse problema
está sendo tratado psicologicamente, é claro, mas esse problema de vez em quando vem. Tem dia que ele está alegre, está motivado, tem outros dias que ele está totalmente apático e ainda não voltou ao trabalho dele, exerceu sua função, por causa desses problemas psicossomáticos, que um deles é a indiferença. Então nós temos que fazer a diferença neste mundo. Nós temos que ser cristão, as pessoas olharem para nós e dizer: verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ali vai uma serva de Deus. Bom, e também na introdução diz: somos chamados a influenciar o mundo atual. Somos chamados a influenciar o mundo atual. O que me preocupa muito é de ver pessoas sendo influenciadas de forma errada. Porque tem pessoas que é assim, tem cristãos recém-convertidos que montam um canal no YouTube e começam a falar um monte de asneira. E essa asneira entra no ouvido dos ouvintes e começa a ser influenciado e fala assim: poxa, não é mesmo que ele falou? Né? Se lembra do Dan Brown? Você tem vários livros dele, né? O Impacto, tem o Código da Vinci, né? No livro Código da Vinci, de Dan Brown, ele diz que, a miúdos assim, não tão descaradamente, que Jesus Cristo era casado praticamente com a Maria Madalena, pelo que ele quis falar lá. Tinha relações com a Maria Madalena. Só que nós sabemos que a Bíblia declara que não foi encontrado pecado algum em Jesus Cristo, e ele nasceu e morreu como um nazireu, solteiro totalmente, não teve relação com ninguém. Mas Dan Brown colocou isso na mente. Aí as pessoas lêem o livro dele, do Código da Vinci, né? E depois lê o segundo Impacto, e ficam impactados com aquilo. Mas não é mesmo que ele falou? Mas o que a Bíblia fala? É melhor nós seguirmos a Bíblia Sagrada ou seguirmos um homem que é falho que nem nós? Sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens falhos, né? Mas inspirados por Deus, aonde o verdadeiro autor é Deus e não o homem. Os homens foram usados como instrumentos. E isso é uma nota que nós devemos salientar aqui. Mas devemos saber que não é o Código da Vinci por falar que Jesus Cristo teve relação sexual que nós vamos acreditar nele. Nós não podemos ser influenciados por ele. Vimos que naquela época eles lançaram até um filme, né? E esse filme foi muito assistido e falava sobre isso detalhadamente. Então nós temos que pesquisar, analisar, saber alguns pontos, se é verdadeiro ou não, e não ser totalmente influenciado, né? A palavra influência, na verdade, ela é a modernização da palavra Maria vai com as outras. Então antigamente nós falava Maria vai com as outras, né? Então imagine como que era antigamente. E tem muitas pessoas sendo influenciadas assim, né? Sendo Maria vai com as outras. Até no mundo das drogas, por exemplo, as pessoas jovens vê um outro jovem lá se drogando dentro da escola e acha aquilo legal, e na verdade não é legal, e ele acha tão legal que ele se sente influenciado, e aí começa a usar coisas que não devem. Então nós devemos estar esperto com isso, não ser Maria vai com as outras, né? Tem um comentário aqui no livro Os Valores do Reino de Deus, que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é bem interessante. Em 1 João capítulo 5, verso 19, eu gostaria que vocês leem depois, 1 João 5, 19, vai procurando aí, enquanto eu estou comentando aqui. O pastor Osiel Gomes, ele comenta no seu livro Os Valores do Reino de Deus, ele diz assim: em João 17, 15, Jesus Cristo disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, antes de subir aos céus. Ele capacita seus discípulos com o ensino e poder do Espírito Santo, tornando-os aptos a enfrentar todo o sistema maléfico do mundo pecaminoso sob o controle do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Quem lê para nós aí? Sabemos que somos de Deus, e o mundo jaz do maligno. Ou seja, o que aprendemos aqui? Aprendemos, antes de falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, que existe 3 tipos de mundo na Bíblia Sagrada, né?
Quando você lê Gênesis, a Bíblia fala, Deus fala, que o Senhor criou os mundos, né? Um dos mundos é o planeta Terra, né? Esse planeta Terra aqui é um mundo, né? Então, o planeta Terra físico é o mundo, tá? Mas existe um outro mundo que nós vivemos, que é a humanidade. A humanidade é o segundo mundo que a Bíblia fala. Então nós vivemos em sociedade, vivemos em conjunto com a humanidade. Este mundo, a humanidade, é que praticamente a Bíblia tem se referido. Essa lição 2 está referindo. E existe um terceiro mundo, né? Porque o primeiro mundo é o quê? É os planetas. O segundo mundo é o quê? A humanidade, que é o que está escrito em João 17,15, que Jesus Cristo pediu caridosamente: não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal, né? Existe cristão que falou: já que eu sou cristão agora, o que eu vou fazer nesse mundo? Eu vou morrer mesmo, vou me matar, né? E se suicida por aí. Tem pastores que suicidam, né? Chega a um ponto que se matam. Então, para você ver como que é o nível. Mas Jesus Cristo falou assim, não tires eles deste mundo. Por quê? Porque ele sabia que o cristão ia fazer diferença neste mundo. Existe um projeto, um plano, um propósito na vida de cada um neste mundo. Então ele fala: não tire as pessoas deste mundo, não tire. Jesus Cristo falou, né? Mas sim, eu peço que os guardes do mal. Por quê? Por causa do terceiro mundo. Primeiro mundo, planetas. Segundo, humanidade. Qual que é o terceiro mundo? É o que a irmã leu aqui, 1 João 5,19. O mundo jaz do maligno. Existe o mundo do mal, um mundo maléfico, que trabalha com todas as suas hostes angelicais da maldade para desanimar o cristão, para deixar o cristão fora do rumo que é o céu. Deixa totalmente o cristão fora da salvação, para o cristão perder, né, a salvação, perder a graça do Senhor Jesus Cristo, perder todo o discernimento. Mas existe um versículo interessante, 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, quem encontrar, ler para nós aí, 1 Coríntios 5, 10, que praticamente ele está claro que a influência que nós podemos trazer para a comunidade sendo salvo, ela é tão grande, tão maior do que a influência que o mundo traz para o cristão. 1 Coríntios 5, 10, quem achou pode ler para nós. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Então, praticamente, ele está dizendo, de forma detalhada aqui, deixa eu ver aqui, Ele fala aqui, não quer dizer que absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Ele fala aqui, já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Ele fala assim, não associei com os que se prostituem, ponto. Aí Paulo continua, ele fala assim: isto eu digo para que você não se afaste absolutamente deles, porque o que acontece? No século V, o que estava acontecendo no século V? Existiam os Illuminatis, existia toda aquela parnafrelhada lá que vocês conhecem bem, né? Das heresias que estavam sendo apregoadas naquele momento do século V. E ali naquele momento, o que estava sendo deixado no auge? O que estava deixado no auge eram os monastérios. O que são os monastérios? São cantos isolados em que os monges, os padres, os bispos, os discípulos, ficavam isolados do mundo. Isolado totalmente do mundo. Para se você ter ideia, existem monastérios lá em Israel, lá no deserto, lá, que para você entrar nesse monastério, você tem que entrar com cordas. A pessoa solta uma corda lá com um balanço, vai lá embaixo, pega você senta na cordinha e vai puxando, porque o muro é tão alto e é um lugar que não tem portas, né? Um lugar que não tem portas, o muro é tão alto que você só pode entrar se a pessoa de dentro deixar você entrar, porque ela vai lançar a cordinha lá e vai
puxar você no balanço. Então, esse era o monastério pregado no século V, ou seja, que as pessoas se afastem de todo mundo. Mas o que a Bíblia diz? Nós não podemos, Paulo dizendo aqui em 1 Coríntios 5, não é para associar com prostituir, mas não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Por quê? Porque você precisa falar com os devassos deste mundo. Você precisa pregoar a palavra de Deus para a pessoa que não conhece a palavra de Deus. Se você não associar a ele, como que você vai levar a palavra de Deus para uma pessoa que precisa? Então é necessário que nós tenhamos a mente aberta com o selo de Cristo Jesus, para não entrar coisa que não presta, para pregoar também o evangelho para as pessoas que necessitam da palavra de Deus. Então é isso que nós queremos salientar aqui. Então vamos para o tópico 1 da primeira parte da revista: o sal tempera e conserva. O sal tempera e conserva. Então, no primeiro tópico, nós já encontramos aí na lição bíblica, dizendo assim: na Bíblia a palavra sal aparece com a substância branca usada com o tempero. Aí tem uns versículos bíblicos, né? Jó 6,6, Marcos 9,50. Também, além de tempero, ela é remédio e conservante. Ezequiel 16:4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. Então, os significados são: primeiro, tempero; segundo, fertilizante; terceiro, substância para conservar os alimentos; quarto, como sabedoria e graça no discurso. Aí eu trouxe algo aqui antes de entrar para comentar sobre essa definição, é que a palavra sal para ser pisado, né, o Talmud ele mostra que o sal que não era puro e útil para ser usado nos ritos dos sacrifícios que eram oferecidos com sal, eram lançados nos degraus e declives ao redor do templo, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio, e assim era pisado pelos homens. Também houve instâncias de uso do sal na pavimentação das estradas. Assim também a religião sem autenticidade dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. Comentário de Charles Chaplin, tá? Então nós vemos aqui o quê? Que o sal, quando ele é pisado, antigamente usavam o sal para colocar no chão, para que ele não escorregasse. Até hoje, se você for para um lugar frio, que caia neve, que caia gelo, quando termina de cair neve, a primeira coisa que eles colocam é sal. Eles colocam sal na rua, colocam sal na parte que eu posso dizer, na frente da casa. Por quê? Porque se uma pessoa escorregasse, ou escorregar na frente da casa da pessoa, essa pessoa que escorregou pode colocar a pessoa que deixou o gelo na casa na justiça. Dá para você ver como que é a lei no exterior. Ela é assim. Então você tem que cuidar não só de dentro da sua casa, você tem que cuidar também da área externa da casa, né? Você tem que cuidar também da varanda, tem que cuidar de toda a área da casa. Porque se alguém andar naquela frente da casa e cair, ela pode colocar a pessoa, o morador, na justiça e ganha a causa. Então por isso que eles usam muito sal. Para quê? Para que o sal venha derreter rapidamente o gelo e não venha escorregar a pessoa. Então a pessoa não se escorrega através do sal. Então outra coisa que eles usavam aqui, né, o sal como pavimentação de estradas. Como o sal ele conserva, é uma coisa duradoura, né, eles usavam o sal para pavimentar estradas antigamente. Lógico que hoje o método é totalmente diferente. Então Chaplin ele deixa bem claro isso aí. Já no tópico 1 da parte 1 da revista Escola Dominical, ele fala que o sal é tempero, fertilizante, conservante e
dá sabedoria e graça no discurso, né? O sal como tempero. Ele pede aqui para ler Jó 6. Jó 6:6. O que está escrito? Em Jó capítulo 6, verso 6, está escrito assim: ou come-se sem sal, que é o insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. É uma pergunta. Aí tem na NVT: as pessoas não se queixam quando falta sal na comida. Uma pergunta: as pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta de clara de ovo? Ou do suco de malva que não tem sabor? Então é uma pergunta que está escrita em Jó capítulo 6, verso 6. Ou seja, você vai comer uma comida sem sal, você não vai sentir diferença? Então, você colocando o sal temperado de uma forma correta, lógico que você vai sentir o gosto do sal, né? E eu estou aqui com a irmã Júlia, a Cleide, pessoas que gostam de cozinhar e trazem aqui as comidas salgadas para cá, que temperam muito bem. Então sabe o que é isso, são mais peritos do que eu, né? O que sou eu para falar de tempero? Mas o tempero espiritual que nós queremos falar é o tempero que o crente deve ser, né? O crente deve ser temperado como sal. Ou seja, o crente deve ser moderado. Ele não pode aumentar a voz para falar com alguém. E não pode também diminuir, tem que ser temperado, tá? Não pode deixar ao léu, né? O pessoal está pecando, continua a pecar, não estou nem aí. Não é assim, né? Temos que ser temperado, temos que saber corrigir. Outra aqui, que ele fala aqui, o sal como fertilizante para a terra arável, né? Vocês que são plantadores de plantinhas, né? Gostam de cuidar das suas plantinhas, vocês sabem que o sal é usado como fertilizante. Mas como, professor Ubner, é usado como fertilizante? Se você pegar 1 litro de água e colocar uma xícara de sal nesse litro de água e mexer ela, a água torna-se de forma alcalina, que ela fertiliza a planta. Então é uma forma de fertilizante natural para a planta, né? Lógico que eu não sou agrônomo, não conheço profundamente sobre isso, mas é isso que eu estudei, então é isso que eu estou repassando para vocês. Já vamos fazer isso na casinha já, né? Pegar uma xícara de sal, colocar no litro de água e colocar na plantinha. Eu também fiz isso. Descobri, falei, vou salvar algumas plantas aqui. E ele fala aqui também, ele pede até para ler aqui, Marcos 9:50, né? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insuso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros? Tende paz uns com os outros, né? Aqui Marcos 9:50. Vamos para Ezequiel 16:4. Ele fala aqui: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal, nem envolta em faixas. Sabe o que significa isso aqui em Ezequiel 16:4? É que o sal, além de conservar os alimentos, ele era usado para lavar o recém-nascido, para purificar o recém-nascido. Então, antigamente as pessoas nasciam, né, os bebês nasciam e colocavam o quê? Numa vasilha, num vaso enorme de sal, e esfregava o bebê ali e purificava, porque o sal ele conserva, né? Ele mata, não existe micróbio, não existe nada que fique vivo através do sal, né? O sal ele expulsa moscas, né? Você coloca sal numa carne, com certeza a mosca vai pensar 2 vezes antes de pisar ou antes de pousar no sal, tá? Então, se nós ficarmos aqui bastante tempo aqui, nós vamos ficar só nesse tópico 1 e não vai terminar, né? Sal como sabedoria e graça no discurso. Então, a pessoa quando está discursando, né? E aqui nós vamos ler em Colossenses capítulo 4, verso 6, ele fala assim, Colossenses capítulo 4, verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Aí a próxima palavra que eu gosto, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que interessante. A palavra que sai da sua boca ela tem que ser agradável,
Ela tem que ser temperada com sal. É muito maravilhoso isso aí, né? Então ele está pressupondo, né, nessa parte aqui, que a importância do sal, ela é tão grande que ela tem esses 4 aspectos no crente, como tempero, fertilizante, conservante e sabedoria e graça. Por isso que eles resumem essa palavra aqui. Então vamos para a parte 2. Tinha mais algo para comentar aqui, mas vou deixar para a próxima. A importância do sal é do tópico 1, parte 2, ou parte 1, tópico 2, que diz assim: o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saborosa. É o que está na lição bíblica, né? Aí ele fala aqui, ó, simboliza a vida moderada e equilibrada. Outra função é de preservar o alimento da deterioração, ideal ou ideia de oposição ao mundo. Aí em 1 João, capítulo 5, verso 19, que foi lido, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou o mundo jaz do maligno, tá? A estampa ele comenta aqui, ó, o cristão são o sal da terra. 2 valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e ao mesmo tempo militares contra o mal e a corrupção na sociedade. Então essa é a importância do sal. É nós sermos uma pessoa que dá sabor à vida. As pessoas olham para nós e falam, nossa, como é gostoso viver, né? Porque aquele cristão lá nunca está triste, apesar das adversidades que nós passamos, que cada um tem os seus problemas. Nós sempre mantivemos firmes em Deus, porque a nossa esperança não está no mundo, mas está em Deus, em Cristo Jesus. Então por isso que nós damos sabor à vida, né? Aqui também fala uma vida moderada, não é uma vida exagerada, é uma vida moderada, uma vida tranquila, uma vida em paz, né? Equilibrada. E o sal preserva o alimento da deterioração, ou seja, ele conserva você para o caminho bom. Você não se torna corrupto, você não se torna mal, não faz parte do mal deste mundo, né? Ele é uma pessoa que preserva a sua vida, né? Ideia de oposição ao mundo. Parte 1, tópico 3, o cristão como sal. Alguém tem alguma coisa para comentar até aí ou não? Vocês que são peritos em sal, vocês já foram em um lugar que faz sal? Existe uma cidade chamada Macau, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, que eu fui visitar. E lá, inclusive, a cidade inteira é só fábrica de sal. Então, quando você vai entrar na cidade de Macau, você passa por 2 corredores de sal. E o cheiro que sai de lá é insuportável. Por quê? Porque eles estão tirando a água do mar, que o teor de sal da água do mar naquele ponto é tão forte, que eles tiram aquela água do mar, colocam num recinto de areia, eu acho que é aquela argila, aquela areia branca, né? E colocam o sal ali e deixa o quê? Evaporar. O sol evaporando aquela água, sobra só o sal. Então eles pegam o sal e colocam em montanhas de sal, dunas e dunas de sal que você nem imagina, né? E o cheiro é insuportável lá. E existem até pedras, né, de sal, né? Pedras grandes de sal. A minha avó, ela era bem supersticiosa, ela foi lá, pegou uma pedra de sal e colocou na porta. Falou assim, mal olhado não entra aqui. Então é o jeito das pessoas, que minha avó é católica roxa e é bem supersticiosa, então é o jeito dela, né? Mal nenhum entra aqui. Então ela fez isso. O cristão como sal. Então diz a revista aí, como cristãos devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Aí é que ele diz em Lucas capítulo 14, verso 34 e 35, na versão NVT, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez?
O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, e é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, Gomes, ele comenta aqui: as pessoas que não têm Cristo na vida, nem seu Santo Espírito, vivem dominadas pela carne, e seus desejos e as obras que produzem são as mais horríveis, E tudo isso aí está escrito em Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21, que é as obras da carne. Então, as coisas que eles comentam ou cometem são tão horríveis que não vale nem a pena comentar, Aí ele fala aqui: sem o sal, da vida, gera micróbios, germes da maldade, que contaminam e conduzem ao estado de putrefação. Para deter essas contaminações e corrupção, é que se faz necessária a presença do sal. Aí Orlando Boyer, ele fala no seu livro: não se aplica sal aos animais vivos, mas à sua carne, depois de mortos. Cristo quer que seus discípulos sejam o sal da terra, porque a sociedade humana está morta e sem sal, e estraga-se. Toda vez que nós lemos um livro, uma revista da Veja, da época, nós vemos o quê? Só comentários sobre corrupção, só comentários sobre desvios de dinheiro, só comentários horripilantes, guerras e tudo mais, Eu tenho um blog, E vocês sabem que o meu blog, que é o Pecador Confesso, eu faço, postagem diariamente lá, quando dá tempo, porque a vida é corrida também. E o blogger mandou uma mensagem para mim essa semana, falou assim: se você tiver comentários sobre a guerra da Ucrânia, nós vamos bloquear essa mensagem. Então, eles mesmos estão lutando contra o quê? Contra essas mensagens que podem provocar revolta na vida dos outros. Porque se você lê uma mensagem ou se você assiste a televisão, você sai revoltado, Antigamente eu assistia muito Cidade Alerta, O camarada falava assim: aqui, agora. Então eu assistia muito isso aí, Eu saía revoltado daquilo lá, falei: meu Deus do céu, como é que pode matar um ser desse aí, um velhinho, uma senhora? Então eu saí revoltado. Então, dependendo do que você assiste, é bom você nem assistir, porque senão você sai revoltado. E o blog está controlando isso. Ele está falando: não comente sobre guerra, porque senão nós vamos bloquear a mensagem que você escreve, a publicação que você escreveu sobre a guerra. Então, beleza. Nós não estamos comentando sobre guerra, Tanto é que eu não comentei nada sobre a guerra, nem que vai chegar o fim do mundo, como alguns dizem, Nem que o fim do mundo está próximo, e nem que é normal, sempre vai ter guerra, A Bíblia fala, Jesus fala, rumores de guerra, sempre vai ter isso aí, mas então virá o fim. Então, o cristão como sal, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual, e o cristão deve expressar os valores do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Vocês sabem o que é a palavra Evangelho, O que significa a palavra Evangelho? Boas novas, Não é mar novas, boas novas. Então, vamos anunciar o Evangelho, coisas boas para as pessoas. É tão bom quando nós estamos perto de um cristão que só falam coisas boas, E não precisa ficar falando mal do um do outro, Eu não gostei daquela palavra do pastor, não, porque, pelo amor de Deus, eu vou me desviar desse jeito. Tem gente que chega a esse ponto, O pastor está pregando o Evangelho, boas novas, para corrigir o cristão. Ele fala: não, eu vou me desviar, desistir, não quero mais saber. Então é assim. Então, o cristão, ele deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo, tá bom? A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, ela diz assim: se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um pouco de esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero da comida ressalta o melhor sabor. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós podemos ser influentes, podemos influenciar o mundo, E também nós podemos ser influenciado por um pastor, por alguém, mas não podemos esquecer que esse pastor, esse alguém é humano, Nós somos humanos e temos falhas. Então não podemos falar assim: nossa, que absurdo, aquele irmão caiu, não sei o que lá. Não,
né? Era bem influenciado por ele, né? E caiu, de repente. Tem um certo pastor que nós éramos influenciados, né? Bastante. Esse pastor pecou, foi disciplinado pela nossa igreja. Vocês conhecem muito bem ele, porque já pastoreou aqui. E para as pessoas o chão caiu, mas a vida continua, irmão. Ele foi falho naquele momento, ele pediu perdão do seu erro. Lógico que não será mais o mesmo, porque a queda de um pastor é diferente da queda de um irmão qualquer, né? A queda de um pastor, muitas das vezes, é tão terrível que ele não consegue mais credibilidade de ser pastor. Então, por isso que o status, o título, ele traz essa responsabilidade para o pastor. E existem alguns que, por saber essa queda, né, e por saber do escândalo que pode trazer aos outros, porque era influenciado, o que eles fazem? Eles arrumam um motivo para separar da senhorinha que ele está casado já há 30 anos, e depois ele casa com a novinha e está tudo bem. É isso que eu falei para vocês, ó. É a frase do começo, né? Não, é sobre isso e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Esses jovens estão tudo louco, né? Que está tudo bem. O cara, camarada, está com a senhorinha lá, 30 anos, separa para casar com a novinha. Não está tudo bem. Está estranho isso aí. E é pastor, né? Então, como é que pode? Né? Mas é lógico que, graças a Deus, existem mais pastores bons que estão influenciando o mundo de forma maravilhosa do que esses pastores do mal. Nosso pastor presidente Osmar José da Silva é um exemplo enorme de influência boa, né? Sempre índole e sempre servindo a Deus e sempre dando a palavra de ensino para os irmãos. Então, existem exemplos ruins e existem exemplos bons. É porque normalmente nós somos brasileiros, né? E nós sempre gostamos de falar de exemplos ruins. E ainda fazemos piada disso aí ainda. É brasileiro, não tem jeito. Se fosse no mundo, do outro lado, do outro país, eles vão falar: o que esse cara está rindo? O cara está totalmente desgraçado, acabado, cego, nu, e está rindo. Porque a Bíblia diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos ficar alegres. Sinopse 1. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Aí tem uma dinâmica que nós poderíamos fazer, mas eu não vou conseguir fazer aqui, porque eu não encontrei uma vela, né? Mas seria pegar, na verdade nós ia pegar uma vela, colocar no meio de um prato, encher esse prato de água, acender a vela, e depois eu iria explicar para você que a vela está acesa mesmo com a água ao redor do prato. Mas quando você pegar um copo vazio e tampar a vela, o que vai acontecer? Vai apagar a vela e a água que está ao redor do prato vai ser sugada para dentro do copo. Essa era a dinâmica. Mas eu não encontrei vela. Então, até pensei ir lá no cemitério pegar uma, mas deixei quieto. A luz ilumina lugares em trevas. Vamos lá. Conceito físico e metafórico. Vamos rápido porque falta 15 minutos. A luz traz claridade e é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis, tá? A luz ilumina tudo, não deixa lugar para trevas. E a luz pode ser aplicada a Deus, a Jesus, a palavra e aos discípulos de Cristo. Existe aqui no tópico 2 a palavra conceito físico e metafórico. A palavra metafórico no dicionário Aurélio significa que contém metáfora, analogia no sentido figurado. Então ele fala da luz no sentido figurado, né? No sentido metafórico. Por isso que ele traz a luz para o ensinamento bíblico, né? Jesus Cristo traz essa luz para o ensinamento bíblico. Aí aqui nós temos alguns textos bíblicos. Salmos 104, verso 2. Eu não vou pedir para vocês abrirem agora, mas se quiserem anotar, pode anotar. Está escrito assim, Salmos 104, verso 2. Ele cobre-se de luz, como de um veste, estende os céus como uma cortina. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outra tradução, ele não fala Pai das luzes, mas fala Pai que criou as luzes, tá?
2 Coríntios 4,6 diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tá? E sobre Jesus, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, verso 4 e 5. Então nós vemos que a luz pode ser aplicada a Deus, como lemos aqui, Pai das luzes, ou Pai que criou as luzes, a Jesus Cristo, onde nem as trevas compreendeu a presença de Jesus, tá? E também ele fala aqui em João capítulo 8, verso 12: falou-lhe por Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Que beleza, né? Terceira coisa a ser aplicada da luz é a palavra de Deus. Aí é um Salmo 119, 105, que vocês conhecem de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Inclusive, eu lancei um desafio, né? Estou participando desse desafio, de ler o Salmo 119, de cor e salteado, até o final do ano. Vamos ver se eu consigo. Se os irmãos quiserem também ler, vai ser bom. Vamos lá. Aos discípulos de Cristo existe o versículo Mateus capítulo 5, verso 14, que fala assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, que é o versículo do texto áureo, né? Vamos passar? Cristão como luz. Diz na revista aí da Escola Dominical, no tópico 2, parte 2: no reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Jesus faz menção às boas obras, que se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Então o que nós vemos aqui? Que Jesus ele faz menção. O que é menção? Menção no dicionário Aurélio é ação de mencionar, de referir-se a algo, referência, né? Então essa é a menção. Então ele fez menção às boas obras, que caracteriza pelo ato de amor e fé manifesto na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. E a Bíblia diz assim, João capítulo 15, verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então o cristão como luz, aplicado como sendo discípulo, tá? No livro das Casas das Publicadoras da Assembleia de Deus, que é de uso e costume, ele diz assim: a iluminação das casas era provida pela lamparina de azeite. Uma lamparina tinha 2 orifícios, um para o pavio e outro para o azeite. Essa consistia originalmente de um pires de louça de barro aberto contendo óleo de oliva. Quando o azeite começava a acabar, o pavio não iluminava mais a lâmpada, precisava ser cheia novamente. Quanto mais alta a lamparina, tanto melhor é a iluminação, tá? Então, esse comentário é importantíssimo, porque nós sabemos que para ter luz precisa de uma fonte que ilumina, né? E nós não temos luz própria, nós não somos o sol. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o sol da justiça, mas nós somos a lua. O que a lua faz? Segunda aula de geografia, lá na 4ª série, quando você foi, a professorinha falou sobre a lua, ela falou sobre as fases da lua, né? Que nós conhecemos 4, mas tem mais de 4, né? Aproximadamente 16 fases, 12 fases, uma coisa assim. Nas fases da lua, e nós vemos isso aí, significa o quê? Significa que a lua está mudando de posição, o sol também, através da rotação e da translação, e que a lua é o espelho do sol. O que a lua faz? Ela reflete a luz do sol na terra. É isso que a lua faz. Então nós somos a lua, refletimos o brilho de Deus na terra, né? Por isso que muitas vezes as pessoas olham para você e falam: nossa, aquela ali é uma menina de Deus, é um menino de Deus, porque você está refletindo a luz de Cristo em você. Você como luz
não é porque você tem luz própria, mas você precisa de algo, de um azeite dentro da lamparina para iluminar, de uma energia para ativar essa luz no seu coração e na sua vida, tá bom? Então é isso que... Então vamos para o tópico 2, né, parte 2, tópico 3 da lição. A luz em lugares de trevas. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Até o momento, não? Algum exemplo de luz? Tá bom, então. Jesus referiu a impossibilidade de esconder o brilho da luz, né? Interessante, né? Não consegue esconder o brilho da luz. Tem um amigo meu, né, pregador, é pastor hoje, presidente de uma igreja. Ele era jovem na época. Ele decidiu se desviar. Falou, vou me desviar. Aí ele foi para um cambaré aí, né, para um showzinho, lá na Avenida Itavuvu. Quando ele foi entrar lá, o segurança falou, viu, você é crente, não é? Ele falou, não, eu já larguei isso aí. Não, você é crente, eu não vou deixar você entrar aqui. Aí se aplica esse versículo aqui, ó, Mateus 5,14, ó. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele tentou se esconder de qualquer jeito, quis ir lá no show, mas o segurança não deixou ele entrar. Então para você ver, né? O pastor Neto, né? Posso até citar o nome dele porque ele já citou esse testemunho várias vezes em pregação. Então o pastor Neto está dirigindo uma igreja, a Assembleia de Deus, lá em Votorantim. Então ele fala aqui, ó, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz da boa obra. Mantém sua vida como luzeiro por intermédio do Espírito, tá? Sanner, ele diz no seu livro, os cristãos são como uma cidade edificada sobre um monte, uma imagem comum na Palestina. Gostem ou não, eles estão expostos perante o mundo o tempo todo. Não se pode mais escapar da sua influência, assim como ninguém é capaz de fugir da sua própria sombra. É interessante como todo mundo olha para a Palestina, olha para Israel. Tudo que acontece em Israel, que é uma cidade pequenininha, né? Menor do que o Rio de Janeiro, pequenininha cidade, fortificada com muros grandes. Tudo que acontece lá em Israel, todo mundo está olhando, né? Israel foi o primeiro quê? A vacinar quase toda a população. Por quê? Porque também a população é pequena lá, né? Não tem, que nem o Brasil, né? Milhões e milhões de pessoas. Mas lá é o espelho do mundo. Todo mundo olha para lá. Então, por isso que Jesus Cristo já falou, não tem como se esconder. Vocês são a luz do mundo. Vocês estão no centro do mundo, né? Segundo a régua traçada, eles estão no centro do mundo. Então, vamos lá. O cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, tá? Mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. A palavra luzeiro, no dicionário Aurélio, ele diz assim, que é algo que emite luz, ou ostro ou estrela, né? Isso é um luzeiro. Aí a Bíblia fala em Mateus 25,4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, para alimentar a lâmpada. E em Atos 7,55 diz, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, iluminando o ambiente. Estevão iluminou o ambiente de tal maneira que Paulo começou a conhecer a Jesus Cristo, né? Eu imagino que a eloquência que Estevão pregou, a Bíblia inteira naquele testemunho, lá naquele discurso dele, antes dele morrer, impactou Paulo de uma forma excepcional, que Paulo queria conhecer a Jesus Cristo e conhecer no caminho a Damasco. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, sinopse 2. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus, tá? Tópico 3, discípulos que influenciam, sendo sal. Aí a lição bíblica diz assim, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Ou seja, ela atua, ela pratica, ela tem uma ação, uma atividade de maneira silenciosa. Interessante que você não vê o sal, né? A Bíblia fala aqui em Mateus 4,19,
O sal, antes de ser aplicado, é visível, mas ao começar a agir, temperado, preservando, etc., torna-se invisível. Você é assim também, ou pugna para aparecer murmurando, quando assim não acontece. O sal age invisivelmente, mas sua ação é claramente sentida. O pescador oculta-se ao pescar, do contrário, os peixes fugirão. Jesus compara o crente tanto ao sal como ao pescador em Mateus 4,19. Então nós vemos o quê? Que o sal ele é silencioso, ele é oculto. Você não vê o sal quando você tempera uma comida, mas ele está lá, você sente o sabor, né? Você não vê, muitas vezes, o crente lá no meio da faculdade, por exemplo, mas ele está lá, está dando testemunho. No meio da multidão, ele está lá dando testemunho. Então, é isso que é interessante. Aí ele fala que antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Então não adianta nós ficar falando um monte de coisa se nós não estamos vivendo ela, né? Nós não somos políticos. Político é assim, né? Fala um monte de coisa. Antigamente eu fiz isso, mas hoje eu vou fazer melhor. Então eles são assim, né? Eles são homens que falam da boca para fora, mas não vivem o que falam, né? Isso que é o problema. Aí a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16: por isso não desfalecemos mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Por que Paulo estava falando isso? Porque cada vez que nós vamos chegando à idade, né, da velhice, vai vindo sintomas de doença, de um monte de problema de saúde, um monte de problema dentro de nós, porque nosso corpo exterior está se corrompendo, né, está se enferrujando, é isso. Mas o interior se renova a cada dia. Por isso que eu vi um vídeo esse dia de um rapaz, de um velhinho, acho que vocês viram também, de 98 anos, sei lá, 95, que deu um salto mortal numa piscina. Por quê? Porque o seu interior se renova a cada dia, irmão. Você pode estar com a idade de 90, 100, 200 anos, mas se o seu interior for jovem, ninguém vai te parar. Então vamos para frente, vamos para cima, né? Aí a Bíblia fala, Tiago capítulo 1, verso 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos, né? Enganar a si mesmo, como é que pode? Assim o sal poderá estar fora do saleiro, diz a revista, espalhando-se por todo o mundo. O que é saleiro? Segundo o dicionário Aurélio, é o recipiente em que se guarda ou se serve o sal, tá? Então vamos lá. Sendo luz. O cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Isso aqui nós explicamos bem para vocês. E os seguidores de Jesus não podem esconder. Se o nosso caminho é luz, não se pode haver trevas, tá? Aí ele cita 1 João capítulo 1, verso 7, que eu amo esse versículo. Aí no tópico 3, parte 3, ele diz assim: a influência cristã, a postura de quem é sal e luz é de dar um embaixador de uma pátria, cujas referências são, aí ele dá uma referência aqui, ó, longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. Aí ele cita aqui Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 24, tá bom? Então vamos para a parte da sinopse 3. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Aqui alguns pontos que nós vemos, por exemplo, a longanimidade, que é paciência para suportar as ofensas. Mansidão, que é humildade que resulta em bondade ou moderação no relacionamento com os outros. Moderação, virtude que consiste em evitar qualquer excesso, né? Tem que ser moderado. Até para comer você tem que ser moderado. Você vai, a pessoa fala: eu estou fazendo um churrasco em casa aqui, vem aqui, a carne está boa, comprei só picanha, né? Só carne boa, contra filé, alcatra, vem comer. Aí o camarada está esfomeado, faz 2 meses que não come churrasco, aí coloca tudo na barriga, né? Come tudo. Quando sai de lá, sai todo pesado, né? Pesado até passando mal. Por quê? Porque o cara não foi moderado. Aí a Bíblia fala em Provérbios: quando você for sentar na mesa de um rei, coloque uma faca na sua garganta. É o que a Bíblia fala, né? Então,
para nós não sermos glutão, né? Temos que saber comer moderadamente, sabemos se comportar moderadamente. E aí fala sobre o fruto do Espírito também. Conclusão, ele fala assim. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Tá? Aí a Bíblia encerra aqui em Efésios capítulo 5, verso 15 e 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é isso que nós concluímos aqui. Graças a Deus terminamos mais uma lição da Escola Dominical. Espero que os irmãos gostem da lição. Trouxe esse livro aqui para recomendar para vocês, né? Novo Testamento. É o Comentário Bíblico de São Jerônimo, é um livro pela Paulus, da Igreja Católica, mas é bom saber que existem livros assim. E inclusive ele comenta aqui, sal e luz, né? Mateus tomou ditos antigos de tradição sobre Jesus, e ele fala aqui, ó, que usavam as metáforas de sal e luz e os aplicou aos ouvintes do sermão. Nada é mais útil do que o sal e o brilho do sol. E Mateus enfatiza a interpelação pessoal através do pronome vós e vossa. Ele diz aos discípulos: embora perseguidos, vocês têm uma vocação para o mundo, ser sal e luz. Bom, então é isso. E terminando aqui, estou passando agora para o nobre superintendente Diácono Osana. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Amém, irmãos. Glorificado seja o nosso Deus por mais uma lição abençoada. Com certeza o assunto é vasto, mas o Espírito Santo nos ensinou a sua palavra nesta manhã. E que durante o transcorrer do dia possamos continuar a meditar a respeito de tudo isso que nos foi ensinado hoje. Vamos ouvir as crianças. Glória a Deus. Deus continue abençoando a classe das crianças. Nosso reiterado pedido aos irmãos: tragam as crianças à casa do Senhor, para que elas sejam ensinadas na palavra de Deus, para que elas sejam instruídas, e o futuro delas com certeza será diferente do futuro de muitos que nós temos visto na nossa sociedade. Vamos ouvir os jovens.
será triunfar. Ondas em teus quentes, domina teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Amém. Deus continue abençoando a classe dos jovens. O textuário dos jovens tem uma advertência muito grande para todos nós. Porque ele fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Satanás continua fazendo isso até hoje. Todos os momentos, todos os nossos instantes, ele está tentando trazer uma informação nova. Olha, agora é assim que funciona. Olha, agora as coisas mudaram. Não é mais como no passado. Você precisa ser uma pessoa esclarecida, uma mente aberta. E aí qual foi o dano que Satanás provocou na mente de Eva? Fez com que ela pensasse diferente da forma como Deus tinha ensinado. Por pensar diferente, decidiu uma ação contrária à ordem de Deus. Satanás continua fazendo isso nos dias de hoje. Estamos vivendo dias que até estava procurando ali um vídeo para tentar colocar para os irmãos e recebi uma mensagem da formatura de um grupo de sociólogos da USP. E realmente é um negócio bizarro. Essa é a palavra mais próxima que eu tenho para trazer para os irmãos. Bizarro. Porque era um grupo de pessoas que você não conseguia identificar se eram machos ou fêmeas, se eram homens ou mulheres, porque tinha uns de salto alto, com uma calça transparente, um rabo de cavalo. Aí você olha, esse indivíduo é o quê? Formatura da USP de sociólogos. Misericórdia, olha a função dessa pessoa na sociedade. E como nós aprendemos hoje sobre a influência que esse tipo de gente está trazendo para a nossa sociedade. Eles são os caras formados. A palavra deles tem peso cultural. Por isso que nós insistimos, estude a palavra de Deus, venha para a escola dominical. Você que está em casa, participe conosco. Para que você não seja influenciado pela ação de Satanás. Eva foi influenciada por Satanás e olha a zica que deu. Olha o problema que gerou. Então, se nós usarmos um pouquinho a nossa inteligência, nós vamos perceber que Deus nos dá a condição de desviarmos dessas situações, de resistirmos a essas tentações e sermos vitoriosos para a honra e glória do nome dele. Vamos ouvir os adultos. O textuário dos adultos está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. 1, 2, 3. Textual. Vós sois sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, 14. Amém. Deixa penetrar a luz, e a sombra da luz de Deus fulgura em ti, e serás feliz assim. Amém. Deus continua abençoando a classe dos adultos. E como falávamos, hoje estudamos sobre a influência. E a recomendação para cada um de nós, o quanto nós temos influenciado aqueles que estão à nossa volta. Será que nós estamos influenciando alguém nos dias de hoje? Ou simplesmente estamos adotando a prática de sermos evangélicos? O evangélico, ele vai para a igreja, ele participa das eventualidades sociais, mas dificilmente ele influencia. Porque você observa que quando a pessoa diz, eu sou cristão, ali ele já começa a ter um diferencial. Daí ele já coloca a figura de Cristo na referência daqueles que estão à volta. Na lição de hoje foi comentado a respeito de dois influenciadores que eu achei muito interessantes, que é o William Wilberforce e John Wesley. Nós estamos falando lá de 1700. A Inglaterra vivia a Revolução Industrial. Esse camarada conseguiu influenciar as pessoas que estavam à volta dela a conhecerem os fundamentos bíblicos. Na nossa história nós temos Martinho Lutero,
um dos mais próximos nossos, o quanto esse homem influenciou ao conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma diferenciação muito grande, uma polarização no nosso país. Por quê? Nós temos um governante que tenta de todas as formas influenciar as pessoas de que a verdade é a diferença, de que o combate à corrupção tem que ser feito. E aí nós vemos uma mídia política, uma mídia militante, que massificou durante o ano inteiro, 2020, está morrendo gente, tem que usar máscara, e não sei o que, e mostra cemitério, e mais gente morrendo. Quantas pessoas não morreram exatamente porque o estresse foi tão grande, entraram numa depressão profunda, ficaram trancadas em casa, e aí o que aconteceu? Hoje se descobre que toda aquela massificação em nada adiantou para ajudar as pessoas a combaterem, ou a terem a resistência física, a imunidade que cada um de nós precisa. E nós temos o maior influenciador nosso, o Senhor Jesus Cristo. Este influenciou a história de tal maneira que hoje ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós, como instrumentos de Deus, como servos do Senhor, devemos sim sermos sal e luz aonde quer que formos, mas não aquele sal que salga, aquele sal que tempera. E aí Deus vai nos usar para que nós usemos a palavra do Senhor também como o sal que cura, que purifica, que conserva, que limpa, né? Isso nos dá condição de sermos verdadeiramente luz aonde quer que formos. Eu peço a Deus que continue a falar cada vez mais aos nossos corações, que durante o transcorrer deste dia, irmãos, tendo a oportunidade, assista a este vídeo novamente, assista a aula de hoje e observe melhores detalhes a respeito do que Deus falou a cada um de nós, a responsabilidade que nós temos como servos de Deus. Amém? Trago também a menção do pastor Adalberto. Ele pede desculpa por não estar conosco, ele teve uma infecção urinária e nós vamos orar por ele, para que Deus restaure essa saúde e possa estar conosco à noite ceia, né? Então, venha, participe, consagre-se, porque a volta do Senhor Jesus está iminente e nós precisamos estar preparados para sermos arrebatados. Amém? Quero convidar a nossa irmã Júlia para vir fazer essa oração no encerramento da nossa classe de hoje. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui mais uma vez na Tua presença. Deus querido, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar gravada em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. E, Senhor, dá-nos da Tua força, da Tua graça, dá-nos a Sua luz para que nós possamos verdadeiramente ser o sal da terra. Pai, abençoa cada um dos Teus servos, abençoa os professores, Senhor, continue dando inteligência, Senhor, abrindo a mente, dando sabedoria, abençoa cada aluno, Senhor, que nós possamos, Senhor, estarmos sempre na Tua presença. Pai, leva-nos em paz. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando nossa irmã Júlia. Tenham todos um domingo abençoado em nome de Jesus.